Olá, olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Eu sou a Bárbara, para quem não me conhece. Esse é o meu primeiro vídeo para o canal e eu gostaria de trazer um tema muito especial para mim, que eu acho muito importante, porque na época em que eu estava grávida, eu não consegui encontrar relatos positivos de parto e isso me afetou de certa forma. Então, antes de começar a falar realmente sobre a minha experiência com o parto, eu gostaria de falar um pouquinho sobre mim. Eu sou brasileira, moro em Portugal já tem 3 anos e sou casada aqui com o amor da minha vida e temos um filho, o Davi, que nasceu há 3 meses e eu levei todo esse tempo para fazer esse vídeo. Por quê? Porque demanda muito, né? E a gente sempre precisa de uma faísca para o início, então acho que era isso que precisava. Vamos pular então direto para parte que importa, né? O relato do parto. Eu sempre quis ter um parto normal, natural, porque eu sempre quis viver essa experiência. Eu acho que é uma experiência única de vida e eu gosto muito de experienciar coisas novas, sejam elas com dificuldade ou não. E nesse ponto tinha, claro, a dor, né? E eu tive bastante medo também, não posso dizer que não. O primeiro trimestre de gestação foi bastante conturbado para mim. Eu tive alguns empecilhos, algumas coisas, alguns problemas de ansiedade, de depressão, enfim, posso trazer esse tema mais pra frente, caso alguém tenha interesse em saber, ou até acho que é um tema bastante importante e sensível também para muitas grávidas, muitas mães, que muitas vezes a gente não percebe que não é só uma questão hormonal, mas que pode ser algo mesmo mental, da saúde mental, né? Da depressão e da ansiedade, e que às vezes a gente negligencia por achar que é normal. Então, depois foi ficando mais tranquilo e mais leve a gestação em si. E muitas pessoas que também falam o tempo inteiro, a gente sabe, né? A gente fica grávida, todo mundo quer dar opinião, todo mundo quer falar tudo, quer falar como foi o seu parto ou não. E infelizmente a gente vive numa época, né? E enfim, eu acho que não é só da época, mas a gente não ouve pontos positivos, a gente não ouve relatos positivos. Se a gente for parar para analisar, são poucos, muito poucos. Eu trabalho aqui numa clínica de estética, então eu tinha muitas clientes mulheres e a gente conversava muito sobre essas coisas. Então eu já buscava mais ou menos como tinha sido o parto delas, onde era e tudo mais. E o que aconteceu foi que eu comecei a ver que a maior parte das pessoas sempre teve relatos negativos de parto. Era difícil alguém que falasse, foi natural, foi bom, foi bonito. Eu tive uma única cliente que me disse que o parto dela foi muito bonito e que ela faria tudo outra vez e tudo e aquilo. Eu me agarrei naquilo, porque se a gente for parar pra ouvir todas as opiniões de todas as pessoas de como foram o parto delas e deixar mesmo isso entrar, a gente acaba tendo uma experiência bastante negativa também, né? Eu acredito muito nisso. Então eu me apeguei nesse relato dessa pessoa e pensei, não, se ela conseguiu, eu também posso conseguir. Eu também fiz o curso de parto, eu posso depois também colocar aqui disponível tudo que eu fiz para me ajudar, né? Tanto a fisioterapia pélvica também fiz, foi muito importante para mim. Eu fiz yoga também até onde eu consegui. Então eu posso deixar essas pessoas, o nome delas depois também ali, o perfil delas. Não sei muito bem como fazer isso ainda, mas eu posso disponibilizar ali para vocês ou no Instagram, enfim. E voltando ao assunto, eu tive muita dificuldade de encontrar e eu tive muito, muito medo. No primeiro trimestre foi, como eu já tinha essa questão da ansiedade, da depressão, o medo era muito forte em mim. E eu comecei a falar muito com Deus em relação a isso, porque eu nunca tive medo tão forte para outras coisas na vida, sabe? Eu peguei muito a minha experiência de vir para Portugal, por exemplo. Eu não vim com medo para cá, apesar de ter vindo numa situação assim, eu vim com pouquíssimo dinheiro, eu vim com algumas coisas certas, mas também não era tão certas assim, podia dar errado, que também pode ser uma história para um outro vídeo, talvez. E deu tudo certo, sabe? Eu tinha paz no meu coração. Eu acho que é muito sobre a paz que excede todo entendimento, é aquela paz que Deus
nos traz mesmo no coração, de que era por ali. Então, quando eu vim para Portugal, minha curiosidade, a minha ansiedade por viver o novo, por estar aqui, era tão maior que eu escondi esse medo, né? Eu abafei esse medo, ele foi abafado, na verdade. Então, quando veio essa questão do parto, eu passei por bastante medo e depois eu comecei a orar e comecei a falar com Deus e até foi o Espírito Santo que me tocou e me trouxe isso, né? Tipo, poxa, eu já tive tantas experiências, outras também, positivas na vida, em que Deus estava no comando das coisas da minha vida e deram tudo certo, por que que agora não vai dar, né? Então eu comecei a orar muito e pedir muito a Deus para que tivesse comigo no dia do meu parto, amamentar também. Então era uma coisa que todos os dias, depois do meu banho, quando eu ia passar um creme, um óleo, eu sempre orava a Deus, passando a mão no meu peito e orava a Deus pedindo para que Ele me abençoasse, me desse leite, que eu pudesse amamentar o meu filho, nutrir o meu filho até o máximo de tempo que eu conseguisse fazer isso. E graças a Deus eu fui muito abençoada, porque leite não falta e correu tudo bem. A amamentação não foi uma dificuldade grande. No início, claro, é normal ter um pouquinho de dor de fissura, mas foi muito tranquilo em relação a isso, que também pode ser o vídeo para algum outro momento. Estou fugindo do assunto. Eu acordei às 7h30, eu e meu marido, e aí ficamos de ronha assim na cama, um pouco deitados, conversando, e eu comecei a sentir umas contrações, mas eram aquelas contrações normais de treinamento, sem dor nenhuma, aquelas onde sente só o aperto ali na barriga e para. E em torno de meia hora ali, das 7h30 às 8h, eu senti umas 3, 4 contrações. Eu achei aquilo estranho, porque eu tava deitada e geralmente eu tinha isso mais quando tava em alguma atividade, caminhando ou enfim. E aí comentei com meu marido, nisso a gente também já levantou às 8h, aí eu fui no banheiro, cheguei no banheiro, tinha o muco, que eu acredito que seja o muco cervical, né, que era pastoso não, gelatinoso, e parecia na verdade ranho. Era esverdeado, parecia ranho. Aí, que coisa mais estranha, né? E aí peguei e mostrei também pro meu marido e tal, e fiquei por ali. Gente, em 10 minutos entre isso, eu comecei já a sentir contração. Aí eu fui pro banheiro, coloquei água e tal, e aí aquilo foi piorando, e eu, tá, ok, vai agora. E daí já coloquei as fraldas, coloquei a fralda e já começou a vir um líquido amniótico, já estourou minha bolsa e começou a vir mesmo bastante líquido. Eu pronto, tô entrando em trabalho de parto. E nisso, eu tava com 35 semanas e 3 dias, o Davi veio prematuro. Falei pro meu marido, né, olha amor, tá na hora, é agora. E foi muito rápido, porque dentro desse, eu pensava, né, que a gente vê tantos relatos e coisas, que eu pensava, não, eu vou ficar o máximo de tempo possível em casa, para a hora que tiver início ativo, eu vou pro hospital, porque para eu não ficar lá sofrendo no hospital, não vou ficar lá, é melhor eu ficar em casa, vai saber quantas horas eu vou ficar em trabalho de parto, né? A gente sempre ouve que trabalho de parto demora, que o primeiro parto sempre demora muito e tal, então eu fiquei meio assim. E aí fui sentindo, e aí o meu marido fez o meu café da manhã, ele tava de boa, assim, porque ele pensou, vamos ficar aqui um tempo, né, começou agora, e aí ele fez o meu café, gente, eu lembro que eu tomei um gole de iogurte, comi uma mordida do pão, e eu não conseguia ficar sentada, não conseguia ficar, tipo, eu tinha que ficar andando pela casa, eu ficava andando pra lá e pra cá, e com muita dor, muita contração já. E aí eu falei pro André, falei, amor, vamos, pega as coisas, já tava tudo separadinho, falei, pega as coisas todas, bota no carro e vamos, não vai dar pra esperar, vamos. Senti aquilo. E aí quando ele pegou as coisas e desceu pra levar, eu vomitei. Tipo, vomitei o que tinha comido, porque era pouco, né? Mas já tava passando mesmo mal. E dizem que o vômito é um bom sinal de que tá mesmo, já tá ali na hora do parto. Então, peguei, me organizei, me arrumei rapidinho no que deu, coloquei um vestido e fomos. Entrei dentro do carro, fui deitada de lado, com o pé em cima
na parte de cima do carro, empurrando, a cada contração empurrava aquela perna, meu Deus. E no carro foi ficando cada vez mais intensa a contração. Foi meia hora daqui até o hospital. Chegamos lá, a menina que me recebeu na entrada foi muito engraçada, porque ela disse assim, ela vem com a cadeira de roda, aí eu sentei e ela, é teu primeiro filho? E eu, sim, é meu primeiro. Dela, então tá tudo bem, costuma demorar mais. E eu pensando, meu Deus, não sei não. Enfim, levaram pra uma salinha, tinha acho que umas 3 ou 4 mulheres, gente, eu tava tão assim, zonza, e o meu marido foi estacionar ainda e pegar as coisas pra vir, então eu entrei sozinha. E aí tinha lá 3, 4 mulheres e eu lembro que elas me perguntavam algumas coisas e eu tava tipo, eu não sei se era isso ou não, mas parecia que elas estavam me perguntando tudo na mesma hora. Onde é que eu morava, quanto tempo estourou a bolsa, se estourou a bolsa ou não sei o quê. E eu tava assim, tipo, calma que eu não tô raciocinando direito. E aí, tá, então deita aqui e vamos fazer o toque. Aí fizeram o toque, tava com 4 centímetros já. E, ok, vamos lá. Aí já me perguntaram, tu vai querer a analgesia? E eu falei que não, porque eu queria esperar entre 6 e 7 centímetros. E elas, tem certeza, não sei o que. Eu, não, agora eu não quero. Tá. Aí fui pra salinha de parto. Muito boa essa linha, inclusive, muito boa essa linha de parto deles. Tudo muito bem equipado, a equipe também muito incrível. Assim, quanto ao hospital, não tem nada pra falar, gente. Muito, muito bom mesmo. Eu, se tiver outro filho, com certeza vou ter lá. Enfim. E fomos pra essa linha de parto. E a enfermeira que tava responsável ali comigo viu que tava andando muito as coisas. Eu fazia vocalização o tempo inteiro, gente. Eu não conseguia ficar quieta. E eu acho que isso também ajudou, porque eles dizem que nossa glândula de voz é mais ou menos como a do útero e tem uma ligação ali, não sei muito bem explicar como isso funciona, mas tem ali uma ligação entre uma coisa e outra, e quando você vocaliza, né, ou i, sei lá, qualquer coisa que faz com que relaxe mais. Então eu vocalizei do início ao fim e foi até involuntário. Eu queria já isso, mas foi mesmo involuntário. Eu precisava vocalizar. Então toda a respiração que eu fazia, eu já fazia e soltava porque precisava daquilo. Meu corpo pediu aquilo o tempo inteiro. Então, quando eu tava no trabalho mais ativo, ela viu que eu tava talvez com mais dor ali, né? Já tava, viu não, né? Ela já tá preparada para aquilo, ela já assistiu muitos partos, então ela já sabia mais ou menos o que estava acontecendo. E aí ela disse, olha, eu acho que o teu trabalho de parto tá evoluindo muito rápido, provavelmente tu já deve estar com 7 centímetros, 6. Tu tem certeza que tu não quer a anestesia? Aí nessa altura, gente, eu não neguei, né? Aí eu falei, não, então eu quero. E aí o meu marido, amor, você tem certeza e não sei o que. Fica quieto, cala a boca. Eu quero e pronto. Tá. Por que eu precisava? Como ele nasceu prematuro, ainda tinha alguns exames, aquele do cotonete principalmente, que não tinha tido acesso ainda ao resultado. Então eles precisavam fazer análise de sangue, ver se estava tudo bem, enfim, para depois aplicar anestesia. E quanto mais a dor ia aumentando, era mais difícil eu ficar parada. E para fazer a aplicação da anestesia, precisa ficar bem paradinha, porque entra no meio ali da coluna, né, a agulhinha, o catéter, eles colocam um catéterzinho. E foi super tranquilo também quanto a isso, que eu tinha medo de doer, porque a gente tem a impressão, né, uma agulha nas costas, mas foi super tranquilo também. E, enfim, e aí ela falou sobre isso e eu, ok, vou aceitar a analgesia. Então foi lá a responsável, né, e fez exame de sangue e tal. Eu não lembro exatamente tudo que foi feito, mas levou também um tempinho depois. E aí ela veio, me aplicou a anestesia, colocou o catéter, aplicou a anestesia, e aí eu já comecei a não sentir mais as contrações, consegui relaxar um pouco. Mas eu tava sempre apoiada, tava sempre ou de cócoras ou no espaldar, me esticando um pouco também. E a cama dá para reclinar, né, para cima, e tinha um tecido em cima que ajudou imenso aquele tecido, porque eu me segurava naquilo, gente do céu.
Aquele tecido foi incrível. Então, quando ela aplicou anestesia, eu tinha que ficar pelo menos uma meia horinha ali sem levantar, sem fazer muitos movimentos e tal. Então, eu fiquei sentadinha na cama, mais reclinada, e conseguia segurar naquilo ali que me dava um apoio maior. Então, foi mais tranquilo, eu consegui relaxar um pouco. Quando ela aplicou a analgesia, eu já tava com 9 centímetros de dilatação. Então, já tava mesmo pra ter, porque demorou um pouco pra eles aplicarem, né? Então, fiquei mais ou menos 1 hora ali entre aplicar e ele nascer. 1 hora e meia, mais ou menos, eu acredito. Sei, gente, que foi muito rápido. Entre as 8 horas e o horário que ele nasceu às 2h12. Então, às 8 até lá foi 6 horinhas, mas ativo mesmo, de dor forte, eu acho que foi umas 4 horas até ele nascer, mais ou menos, né? Dali do hospital até a hora do nascimento dele. Foi bastante rápido, muito rápido. Em relação à dor, não é bem dor, é uma pressão. E, gente, eu tomei anestesia com 9 centímetros já de dilatação. Então, eu fiz ali alguns movimentos de perna, colocava assim uma perna pra cima e a outra ia pro lado. Fui movimentando ali. E aí, quando eu comecei a sentir o puxo, né, que é quando tu sente a vontade de fazer a força, eu chamei a enfermeira, porque ela deixa a gente tranquilo no espaço e se precisar vai chamar. E aí o meu marido foi, chamou ela veio e aí ela falou, olha, então a gente vai ter que ir pra cama agora. Eu falei, olha, eu não queria ter na cama e tal. Ela falou, não tem problema, a gente pode fazer a posição que tu quiser, porém é melhor que seja aqui na cama. E pronto, tá bom. E aí fomos pra cama, ela inclinou mais ali a parte de trás e tal. E aí, eu sempre senti que seria ou de 4 apoios, né, na bola, eu pensava que seria, ou de lado. E realmente, eu tive ele de lado, porque também ela deu um macete ali muito bom na hora do puxo, que foi o seguinte, eu tava deitada de lado, e aí ela dizia pra mim, cruza as pernas. A dica dela de cruzar as pernas fez com que abrisse mais a parte da bacia, e encaixasse melhor. Então, toda vez que eu cruzava as pernas, eu sentia aquele puxo. Aí eu fazia o puxo e foi, o quê? Uns 10 minutos fazendo esses movimentos para ir aos poucos encaixando ele mais. Depois, gente, na hora do expulsivo mesmo, ela falou assim, vou colocar uma música aqui, cadê a música? Não quis colocar música. E aí o meu marido foi lá, ela foi, pediu lá pra trazer a caixa, meu marido foi, colocou uma música, e aí colocou Eu Te Vejo em Tudo. Eu acho lindo esse louvor, e ele sempre me marcou muito, e agora com uma parte ainda mais especial. E quando começou a música, tava ali mais ou menos no meio, Davizinho nasceu, gostou da música, queria ouvir um som, e aí eu segurei no meu marido, dei acho que um grito super alto, mordi o coitado no ombro e Davizinho saiu. E aí nasceu, não tive nenhum ponto, não tive laceração, não tive nada, graças a Deus. Foi muito tranquila a minha recuperação também. A gente ficou 2 dias lá no hospital, então foi muito, muito tranquilo mesmo. Depois que nasceu, gente, tipo, esquece, tu não vê mais nada, não pensa mais nada, e realmente a dor acaba, tu não sente mais dor nenhuma. Eu senti, na verdade, um pouco mais de desconforto a hora que saiu o corpinho do que quando saiu a cabeça. Quando tá saindo a cabeça do bebê, tu sente mais uma pressão. E quando é o corpinho, tu sente dentro da barriga, tipo, que ele faz um movimento e sai. E depois a barriga fica assim, murchinha. E aí sai a placenta, né, depois de um tempinho e tal. Mas foi muito, muito boa a minha experiência. Eu gostei muito de ter o parto normal. Teria de novo, sim, se for ter outros filhos. Terei parto normal e terei em Famalicão. E Deus esteve presente em todos os momentos do meu parto, gente. Todas as orações que eu fiz foram atendidas. E foi um momento muito, muito lindo, muito especial. Por isso eu gosto de frisar que se você sonha em ter um parto normal, em ter um parto bonito, chama Deus para participar disso com você, para estar do teu lado, para fazer as coisas correrem bem, para te auxiliar e te ajudar intuitivamente também, porque eu acho que vem visceral da gente, mas ter o suporte de Deus nesse momento foi muito importante para mim, saber que Ele estava ali, sabe?
foi a parte ainda mais especial, porque quando eu vi o meu filho, eu sentia que Deus estava ali transbordante, sabe? Foi muito, muito bonito. E é isso, gente. Eu espero que tenham gostado. Talvez tenha faltado alguma parte, porque também já faz 3 meses. E eu também, o vídeo já deve estar bastante longo, então eu não quero estender muito mais. Mas se vocês tiverem dúvidas, quiserem saber mais coisas, podem mandar aqui, enfim, podem me mandar onde vocês quiserem, desde que chegue até mim, que eu vou responder as dúvidas de vocês, tá bem? E é isso, gente. Muito obrigada por terem visto esse vídeo até aqui. E quem sabe até uma próxima, ainda não sei como isso vai continuar, mas é isso, gente. Um grande beijo e até mais!